O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem ir. Tirem as faixas dele e deixem ir. Tirem as faixas dele e deixem ir. Porque chegou a hora da liberdade. Chegou o tempo da liberdade. Chegou o momento da solução, né? Jesus está dizendo para os judeus que estavam ali, para Marta e para Maria, dizendo: já chegou, já deu, basta, agora deixa ele ir, dê liberdade para ele. No começo desta passagem, lá no capítulo 11, nos primeiros versos, o verso de número 4, ao ouvir isto, Jesus disse: esta doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio desta doença. Essa é a primeira vez que Jesus traz a razão desta fatalidade. É a primeira vez que Jesus fala, que João escreve, e Jesus diz a primeira razão desta fatalidade, ou desta doença que gerou a morte de Lázaro. Isto aconteceu na aldeia de Betânia, perto de Jerusalém, uns 3 quilômetros. Então, Marta e Maria pediu para chamar Jesus, porque o seu irmão estava doente. Jesus recebe a notícia, vocês sabem, recebe a informação, e Jesus fica onde estava mais 2 dias. E depois ele começa a conversar com os seus discípulos a respeito do que estava acontecendo na aldeia de Betânia. Jesus começa a conversar com os discípulos. Jesus vendo a cena espiritualmente. Jesus vendo a cena e vendo também lá na frente, porque ele é onisciente. Mas ele estava no meio de um grupo que não tinha condição de ver como ele via. Então as palavras que ele proferia para aquele grupo, os grupos não entendiam, porque o pessoal estava com uma visão natural, e a visão do pessoal era: não convém que nós voltemos para lá. Mas Jesus disse: nós precisamos ir lá. E eles ficaram questionando Jesus até chegar. Andou toda aquela distância contra o que Jesus ia fazer, ou estava fazendo. Iria fazer é voltar na cidade. Eles questionando Jesus. Mesmo que Jesus disse: esta doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. E ele registra bem categoricamente: é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Os discípulos sabiam quem é o Filho de Deus, pois andavam com ele. Mas é para o Filho de Deus ser glorificado por meio do acontecimento que está acontecendo em Betânia. Mas os discípulos dizem: não, a gente não quer ir para lá, a gente não quer voltar lá. Porque eles estavam pensando, olhando fisicamente, naturalmente, não conseguiria ver espiritualmente. E às vezes,
A gente não vai em lugar pensando nas circunstâncias que pode surgir nesta nossa viagem, de uma forma de medo ou de insatisfação, porque já passou por lá, e às vezes é necessário que vá, porque se é para glorificar o Filho de Deus, não podemos colocar empecilho, precisamos aceitar. Aí o verso de número 7, depois disso, os seus discípulos, vamos voltar para Jerusalém, Jesus disse, para a Judeia, Jesus disse. Mas, no verso 8, esses disseram, mestre, há poucos judeus tentaram apedrejar o Senhor, e assim mesmo vais voltar para lá? Observa que a visão deles era problemas, luta, adversidades, pesadelos. Jesus já havia dito, o Filho de Deus é para ser glorificado. Jesus respondeu no verso 9, o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz do mundo. No verso 10 ele diz, quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Esses dois versos 9 e 10, Jesus está usando aqui uma metáfora para apresentar algo de grande importância, para eles entenderem o que estava acontecendo. Quando ele traz a quantidade de horas no dia, 12 horas, das 6 às 6, 12 horas, e ele traz também dizendo que a noite é trevas, mas durante o dia a luz. Ele está apresentando para os discípulos que, o verso 9, que ele estava dentro da realidade, mas não da realidade natural, da realidade espiritual, ou seja, dentro do seu ministério, porque ele estava fazendo a vontade do Pai, e uma vez que ele está na direção do Pai, ele não precisa temer nada, porque ele está na luz. Quando sai da direção do Pai, aí está em trevas, aí há tropeços. Mas quem está na direção do Pai, fazendo a vontade do Pai, andando do jeito que o Pai quer, andando na direção do Pai, então ele não precisa ter medo. Aleluia. Jesus está dizendo, a noite é trevas, e quem anda nas trevas, andam longe do querer de Deus. Mas quem anda durante o dia, anda na presença de Deus. E aí não tem problema de tropeço. Jesus está ensinando os discípulos que quando saem da direção dos seus deveres, para o Senhor, para Cristo, você passa a andar nas trevas. E aí você vai correr o risco de entrar em tropeço. Jesus respondeu para eles, observa que eles dizem assim, olha, querem voltar lá? Há pouco tentaram apedrejar-se, agora quer voltar para lá novamente? Aí Jesus responde, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz do mundo. Jesus está dizendo, eu estou na direção do Pai, eu não estou fora da direção do Pai. Não se preocupe com quem quer me apedrejar. Nada vai acontecer fora de tempo. Nada vai acontecer. Jesus está dizendo, eu estou no tempo de fazer a obra, no tempo de trabalhar. Eles olharam geograficamente o lugar e as pessoas que lá estavam. Jesus está dizendo, não, eu estou no tempo da luz. E se eu estou no tempo da luz, não preciso temer.
Se você anda na luz, você pode andar tranquilo, porque quem anda na luz tem anjo acampado em redor para te proteger o tempo todo, não precisa ter medo. Mas o que é andar na luz? É andar na direção de Deus, andar no prumo de Deus. Não precisa se preocupar com tropeço, porque a Bíblia afirma para você de novo: cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido, porque você está na direção do Todo-Poderoso. Não temas. O verso 10: quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. O texto está dizendo: pois nele não há luz. Nele é a pessoa que anda fora da luz. Esse nele aqui, esse pronome é a pessoa que anda fora da luz. Quando anda à noite, tropeça, pois nele não há luz. Então quem não anda na luz, e a luz é Jesus, quem não anda na luz, tropeça. Mas quem anda na luz não precisa se preocupar, porque a luz vai diante de você, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze, espedaçando os ferrolhos de ferro. Quem anda na luz tem certeza que passará do outro lado. Quem anda na luz tem certeza que muralha não vai parar. Quem anda na luz tem certeza que nada vai impedir. Quem anda na luz tem propósito, tem conclusão, tem conquista, porque a luz proporciona para aqueles que estão na luz. Deixa eu ver se tem alguém na luz aqui, acredita nesta palavra. Quem anda na luz não precisa temer, vai acontecer, mas Ele está te protegendo.